Você já parou para pensar que o maior obstáculo entre você e a vida que você sonha não é a falta de tempo, dinheiro ou oportunidade? Não é o seu chefe nem o seu parceiro. O seu pior inimigo é a pessoa que você vê no espelho. Você se sabota. Você mente para si mesmo. Você se sente paralisado. Você sabe exatamente o que precisa ser feito. Ligar para aquele cliente, ir para a academia, parar de enrolar e lançar seu projeto. Mas no momento da ação, a culpa e a inércia vencem. Você se sente um fracasso e o ciclo se repete. Você se prometeu que seria diferente hoje e mais uma vez falhou. A procrastinação não é preguiça. É um vírus da mente. É o seu próprio sistema de defesa que te mantém confortável e te impede de crescer. Mas o que a maioria não te conta é que essa guerra interna pode ser vencida com estratégias simples e brutais. Neste vídeo, eu vou te entregar 3 hacks estoicos que foram criados há 2000 anos, não para te fazer feliz, mas para te tornar inquebrável contra o seu próprio cérebro. Não é motivação barata. É um framework de ação que destrói a procrastinação em poucos minutos. Você vai sair deste vídeo sabendo exatamente o que fazer para se tornar implacável. Fique comigo, porque o terceiro hack é o mais radical de todos. Ele destrói o perfeccionismo pela raiz e te faz agir de forma tão brutal que seu cérebro nem terá tempo de ativar o modo autossabotagem. Você nunca mais vai se sentir culpado por não conseguir começar. E se você está pronto para pegar esses hacks e transformá-los em uma nova identidade, o próximo passo está no link da Imersão Protagon. Mas antes de te dar os hacks, precisamos entender a raiz do problema. Para os estoicos, a procrastinação não é falta de vontade, é uma doença da percepção. Para o estoico, a procrastinação é a manifestação da nossa pior fraqueza, o apego ao conforto. Não é que você seja preguiçoso, é que você está viciado em se sentir bem agora, mesmo que isso destrua a sua vida depois. Nós vivemos na tirania do prazer imediato. O seu cérebro está programado para evitar a dor, o esforço de começar, e buscar o conforto, o scroll infinito, o adiamento, o relaxamento. O problema é que o conforto de hoje é a dor e a culpa de amanhã. E essa culpa é o que te faz se sentir seu próprio inimigo. Marco Aurélio nos deu o diagnóstico perfeito. Ele escreveu: na manhã, quando você hesitar em levantar, diga a si mesmo: eu estou me levantando para fazer o trabalho de um homem. O imperador sabia que a luta era diária e começava na cama. A autossabotagem, para ele, era o fracasso em viver de acordo com a sua razão e o seu propósito. A raiz do problema não é a tarefa em si, seja ela estudar, correr ou limpar a casa. A raiz é a preconcepção que você tem sobre o esforço. Você antecipa a dor, o tédio ou a dificuldade, e essa antecipação se torna o monstro que te impede de começar. Aqui entra a sabedoria de Epicteto. Ele nos ensinou que a única coisa que está sob nosso controle é a nossa escolha moral, ou seja, a nossa intenção. Você não pode controlar se a tarefa será difícil, mas você pode controlar a sua vontade de iniciar. Quando você procrastina, você está, na verdade, fazendo uma escolha. Você está escolhendo o conforto de curto prazo em detrimento do seu caráter de longo prazo. Você está escolhendo a satisfação do seu corpo em detrimento da sua alma. E é por isso que a culpa é tão grande. Os 3 hacks que você receberá não são sobre produtividade. São sobre caráter. São ferramentas para realinhar a sua intenção, virtude, com a sua ação. O primeiro hack é o mais sombrio, mas o mais eficaz para te chutar para fora da inércia. O seu maior inimigo não é o futuro, mas o presente que você está desperdiçando. O primeiro hack é um lembrete brutal para quem se acha invencível. Nós procrastinamos porque vivemos na ilusão de que somos imortais. Você diz: eu faço amanhã, como se o amanhã fosse uma garantia no seu calendário. O seu pior inimigo é a sua arrogância temporal.
O primeiro hack estoico destrói essa arrogância. É o memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Mas aqui, vamos aplicá-lo ao adiamento, não apenas à sua existência. Eu vou te mostrar qual é o custo financeiro e emocional exato de adiar sua vida por mais um mês. É um número que vai te chocar e te forçar a agir agora. Passo A. O custo do depois. Quando você adia uma tarefa importante, você não está apenas adiando a tarefa. Você está desperdiçando a única moeda que você nunca vai recuperar: o tempo presente. Vamos quantificar isso. Pegue aquela meta que você adiou a semana passada. Aprender uma nova habilidade, lançar um negócio ou entrar em forma. O custo emocional. Cada adiamento cria um microtrauma de culpa. Essa culpa se acumula e se transforma em autossabotagem crônica. A procrastinação não é a causa. É o sintoma de uma mente que está fugindo da dor da ação. O custo financeiro. Oportunidade. Se você tivesse começado aquele projeto há 6 meses, quanto de progresso, renda ou paz você já teria? O preço da procrastinação não é o tempo gasto no sofá. É a vida não vivida que você perdeu. Os estoicos te forçam a encarar esse vazio. Marco Aurélio nos perguntou: quanto tempo ainda tens para hesitar? O quanto ainda estás disposto a esperar para fazer o que é certo? Passo B. A regra do hoje é o último dia. Aqui está a aplicação prática do memento mori contra o adiamento. É a regra do último dia. Toda vez que você sentir a inércia, pergunte a si mesmo: se este fosse o último dia da minha vida, eu escolheria adiar esta tarefa? Se você soubesse que amanhã não haveria chance, você faria o que precisa ser feito agora. O procrastinador vive como se tivesse um tempo infinito. O estoico vive como se o tempo fosse um recurso em extinção. Sêneca foi implacável sobre isso. Ele via o tempo como a única propriedade que nos pertence. Quando você adia, você está literalmente roubando a si mesmo do seu futuro. Este hack te força a cortar a linha do tempo. Não existe amanhã como uma opção viável. O único momento onde a virtude e a ação existem é agora. Passo C. A auditoria diária. Para reforçar, comece a auditar o seu dia antes de dormir. Não pergunte o que eu fiz hoje. Pergunte: eu agi hoje como se o meu tempo fosse inesgotável, ou como se ele fosse a minha posse mais valiosa. Se a resposta for a primeira, você sabe que está cometendo a autossabotagem. Este hack exige que você seja brutalmente honesto consigo mesmo. A dor dessa honestidade é o que te força à ação. A beleza sombria do memento mori é que ele te liberta do medo do fracasso. Porque o único fracasso real é morrer sem ter tentado. Tendo quebrado a ilusão do tempo infinito, precisamos agora quebrar a ilusão da perfeição. A maioria das pessoas não age porque se sente oprimida pela grandeza da tarefa. O próximo hack te dará a chave para começar qualquer coisa em muito pouco tempo. Você já sentiu aquele peso esmagador antes de começar uma tarefa? Seja escrever um livro, treinar para uma maratona ou limpar a casa, a mente te diz: isso é grande demais. Você não tem tempo. Você tem que fazer perfeito. E o que acontece? Você congela. Essa é a paralisia da perfeição. Eu vou te mostrar porque o perfeccionismo é a forma mais perigosa de procrastinação. E como ele está te roubando a chance de sucesso antes mesmo de você começar. Passo A. Perfeccionismo é medo para o estoico. O perfeccionismo não é uma virtude. É um medo disfarçado. É o medo de ser julgado, o medo de falhar, o medo de que seu primeiro rascunho seja ruim. Epicteto nos oferece a cura, a proasteísmo ou a capacidade da escolha. O seu poder está no ato de escolher, não no resultado final. O estoico não busca a perfeição. Ele busca ação virtuosa. Quando você se sente paralisado, seu cérebro está focado na montanha, o projeto completo. O Hack 2 te força a focar no primeiro grão de areia. Você não pode controlar se o livro será um best-seller, mas você pode controlar se vai digitar a primeira palavra. Você não pode controlar se a academia fará efeito em 3 meses, mas você pode controlar se vai colocar o tênis de corrida agora.
A única coisa que importa é a escolha virtuosa de iniciar. Passo B. A regra dos 2 minutos estoica. Esta é a aplicação prática da proasteísmo. É a regra dos 2 minutos estoica, baseada na ideia de que a maior resistência está no começo. Sua única meta é fazer o mínimo absoluto que dure apenas um breve momento. Em vez de escrever um relatório, você apenas abre o arquivo. Em vez de limpar a casa, você apenas lava uma xícara. Em vez de começar a correr, você apenas amarra os tênis e sai pela porta. O segredo psicológico aqui é o seguinte: o nosso cérebro odeia tarefas inacabadas, o efeito Zeigarnik. Uma vez que você gasta esse tempo mínimo para iniciar e quebra a inércia, o seu cérebro assume o comando e sente uma necessidade orgânica de continuar. A dose mínima de coragem é a vitória sobre a inércia. Você não está buscando a perfeição da execução, está buscando a perfeição da intenção. Passo C. Validando o esforço mínimo. O problema do autossabotador é que ele se pune pelo esforço mínimo. Ele diz: poucos minutos não valem de nada. Essa é a voz do seu pior inimigo. O estoico valida o esforço. 1. Marque como vitorioso qualquer ação que durou o tempo de iniciar. 2. Lembre-se, o sucesso não é um evento, é uma série de inícios virtuosos. Ao fazer isso, você está reescrevendo a regra do seu cérebro. Você está treinando-o para associar início com recompensa, em vez de dor. A paralisia só existe quando você coloca a barra do início no topo da montanha. Abaixe a barra. Lembre-se, o estoico nunca está inerte. Ele sempre está agindo em harmonia com sua razão, mesmo que seja apenas por alguns segundos. Quebramos a ilusão do tempo infinito e a paralisia do início. Mas há um inimigo final, o seu apego ao conforto. O próximo hack é a terapia de choque, o contrato com a dor. A autossabotagem tem uma causa raiz que poucos querem encarar. Você odeia o desconforto. Você construiu sua vida para ser fácil, e é por isso que quando surge o menor obstáculo ou a tarefa mais difícil, você recua. O seu cérebro está treinado para fugir da dor, e o crescimento está sempre além da zona de conforto. Este é o hack que os maiores líderes estoicos usavam para serem implacáveis e imparáveis. Ele te fará amar o trabalho duro e odiar a inércia. Passo A. A doença do conforto. Sêneca foi o maior defensor desta técnica, a ascese voluntária. Ele observou que a vida luxuosa e confortável nos torna frágeis. Se você sempre tem a opção fácil, você nunca desenvolve a força para encarar a dificuldade inevitável. O procrastinador está esperando a motivação chegar. O estoico não espera o sentimento. Ele cria a ação através do desconforto. O contrato com a dor é a sua vacina. Você se submete a pequenas doses de desconforto escolhido para que, quando a vida ou a sua tarefa difícil exigir desconforto, você já esteja imune. Passos B. A regra do contrato com a dor. Aqui está como você implementa a terapia de choque estoica diariamente para quebrar o vício em conforto. 1. Escolha seu desconforto diário. Pode ser acordar um pouco mais cedo do que o normal. Pode ser tomar um banho frio por um breve período. Pode ser pular a sobremesa de hoje. 2. O propósito não é o resultado. O objetivo não é emagrecer ou ficar limpo. O objetivo é treinar sua vontade. É mostrar ao seu cérebro: eu sou o mestre e eu escolho a dor. 3. Use a frase de poder. Ao fazer a tarefa desconfortável, pense ou diga em voz alta: eu aceito esta dor para fortalecer minha mente. Ao fazer isso, você está reassociando o desconforto. Você não o vê mais como um inimigo a ser evitado, procrastinação, mas como um ferro de forja que está construindo o seu caráter. Sêneca costumava jejuar e vestir roupas simples, simulando a pobreza. Você está usando o mesmo princípio, treinar sua mente para que o esforço de começar a trabalhar pareça insignificante. Passo C. Transformando a tarefa em virtude. Este hack muda fundamentalmente como você vê o trabalho difícil. O procrastinador vê a tarefa, escrever 3 páginas, como dor.
O estoico, que já fez seu banho frio e acordou mais cedo, vê a tarefa como uma prática de virtude. Ao se sentar para trabalhar, você não está apenas trabalhando, você está praticando a diligência. Ao resistir à distração, você está praticando a disciplina. Ao aceitar que o primeiro rascunho será ruim, você está praticando a humildade. O trabalho não é um fardo. É o ginásio onde você treina o seu caráter. E você fez um contrato. Você escolhe a dor para se tornar inquebrável. Quando você domina o contrato com a dor, o seu cérebro para de lutar contra a ação. O perfeccionismo e a procrastinação se dissolvem, pois o seu novo normal é o esforço. Você se torna a pessoa que faz o que precisa ser feito. Dominamos a memento mori do adiamento, a regra dos 2 minutos para iniciar. E agora, o contrato com a dor para a resiliência. É hora de selar sua nova identidade. Chegamos ao fim da nossa jornada. Você não é mais o refém da sua autossabotagem. Você é o guerreiro que usa a mente como uma arma. Você recebeu 3 hacks estoicos que atacam a procrastinação em suas 3 frentes mais vulneráveis. 1. O memento mori do adiamento quebrou a ilusão de tempo infinito. 2. A dose mínima de coragem quebrou a paralisia do perfeccionismo. 3. O contrato com a dor quebrou o apego ao conforto. A partir de agora, o seu maior inimigo não é mais a pessoa no espelho, mas a você de ontem que hesitou. O seu único objetivo é a ação constante, em alinhamento com a sua razão. A virtude não é uma teoria, é a ação no presente. Se você usou estes hacks e sente que esta é a clareza que faltava, inscreva-se agora mesmo no canal e ative as notificações.